Cumprimentar o presidente, senhor Dalben. Vou retornar a essa tribuna, presidente. E agora aqui eu primeiro dizer para os meus colegas que obstrução é uma ferramenta da oposição. A situação também pode obstruir se quiser. Mas, em tese, quem faz obstrução é a oposição. E a obstrução é feita quando o governo não cumpre a sua palavra, quando os acordos não são cumpridos, né? Então, se não há cumprimento de acordos, a única ferramenta que tem a oposição é a obstrução. Então, não é, isso faz parte do parlamento, né? Faz parte do parlamento. E se o governo tem sua maioria, ele não é dependente da oposição. Então, se nas comissões o governo tem sua maioria, cabe essa maioria se apresentar. Não cabe a oposição dar coro para o governo, né? A oposição ela cobra do governo, ela fiscaliza o governo, ela exige certos acordos que sejam cumpridos, realizados, né? Esse é o papel da oposição. Então, não é de estranhar vir aqui os deputados querer questionar o papel da oposição. Ela está fazendo o que é direito dela, obstruir, né? Até que as coisas possam acontecer, se equilibrem, os acordos sejam cumpridos, né? Se não há cumprimento, não há motivo nenhum para a oposição dar apoio, dar sustentação para o governo. Quem tem que dar sustentação para o governo são aqueles que sentam lá nas cadeiras, no palácio, e tomam café com o governador e comem do pão do governador. A oposição não faz isso. Mas eu quero repercutir, senhor presidente, uma matéria que, inclusive, saiu no Estadão de ontem, e também está no 247, é uma matéria do jornalista Joaquim de Carvalho. E ela fala do caso em que uma pessoa foi vítima de homicídio na campanha do governador Tarcísio de Freitas, lá no Paraisópolis. E essa ocorrência aconteceu, a Polícia Civil não conseguiu identificar quem foi o autor do disparo que alvejou ali o Felipe. A família do Felipe reclama que até a moto dele, que estava no nome dele, devidamente legalizada, a polícia apreendeu e até hoje não devolveu. Inclusive, eu pedi ao defensor dessa casa para receber a esposa do Felipe, que ela nos procurou com esses relatos, né? E eu pedi que a defensoria pudesse recebê-la para poder peticionar junto aos órgãos públicos e resolver essa questão, porque se a moto tem documento, foi comprada dentro da lei, é de propriedade do esposo dela, que o governo devolva. O governo Tarcísio não pode ficar com essa moto apreendida porque não é dele. E também o celular. E o que aconteceu recentemente? A Polícia Federal instaurou inquérito, deputado Simão Pedro, instaurou inquérito para apurar os fatos acontecidos no Paraisópolis. Nós tentamos aqui protocolar uma CPI, um pedido de CPI, que houve toda aquela manobra de filas que ficou aí uma semana, né, onde o partido do governo foi lá segurar a fila e acabou que esse pedido de CPI nosso ficou bem distante, mas me parece que ainda é possível que essa CPI possa ser instalada pelas quantidades de CPIs que está acontecendo e as que virão pela frente, que pode, sim, nessa legislatura ainda chegar a CPI do tiroteio que aconteceu lá no Paraisópolis. Mas me chamou muito a atenção o fato da Polícia Federal instaurar o inquérito para poder apurar responsabilidades com relação à campanha eleitoral, porque, na realidade, se deu todo aquele evento para que, como fizesse uma encenação, né, um ato contra o candidato ao governo, né? Então, eles fizeram toda essa encenação, só que acabou que uma pessoa perdeu a vida, né? Então, o jornalista ele traz essa matéria e ele diz do que o Tarcísio tem medo, né, na matéria dele. O inquérito foi aberto pela Polícia Federal. Talvez o único caminho para eliminar todas as dúvidas, porque tem várias dúvidas, fizeram a pessoa que estava filmando da Jovem Pan teve que apagar os registros da filmagem. Isso é destruição de provas, né?
Não se pode apagar provas, né? Que aconteceu no dia 17 de outubro, na campanha do Tarcísio de Freitas. O inquérito realizado pela Polícia Civil em São Paulo terminou sem apontar a autoria do tiro que acertou as costas de Felipe Silva de Lima, de 29 anos. E no local tinha uma pessoa armada, exibindo um distintivo da Polícia Federal, que estava acompanhando o governador naquele dia, ou então candidato a governador, né? O Ministério Público do Estado de São Paulo concordou com o relatório da polícia e o inquérito foi arquivado por decisão do juiz Jair Antônio Pena Júnior, do 1º Tribunal do Júri da capital. Tem pessoas que viram, colegas meus que viram e falaram que um agente da Polícia Federal, é que atirou no Felipe, a 50 metros deles. Então, isso tem uma testemunha afirmando isso. Tem uma testemunha dizendo que, isso está na matéria, não sei o que estou falando, está escrito aqui na matéria do 247, que afirmou que viu esse agente atirar no Felipe. Perguntado se a testemunha prestaria depoimento, ela respondeu que não confia, que tem dificuldade de prestar, né, porque ela fez esse depoimento para o jornalista. Mas eu quero justiça. Eles são sujos, nojentos, eles matam, né? A declaração dessa testemunha. E esse agente federal foi procurado pelo 247, inclusive ele é primeiro suplente, se eu não me engano, aqui nessa casa de deputado estadual. Ele foi procurado, mas até então, até agora, não se manifestou. Eu quero que ele, me parece que tem a possibilidade de um dos representantes do partido dele virar secretário de Estado do governador Tarcísio. Eu quero que ele venha aqui, que eu vou fazer essa pergunta publicamente, se ele realmente atirou ou não nessa pessoa, conforme há esses indícios. O caso foi investigado por meio de inquérito policial, instaurado pelo DHPP, sendo relatado à Justiça em dezembro de 2022. Então, foi um inquérito que foi um relâmpago, né? Foi feito o relatório em cerca de 60 e poucos dias. Isso não é usual, né, na polícia. Às vezes, o inquérito leva 1, 2, 3 anos para terminar o seu relato, né? O tiro que matou Felipe acertou as suas costas, né? Então, atirou nas costas, o que enfraquece a narrativa divulgada pela campanha à época, que os policiais militares responderam a um ataque de bandidos em Paraisópolis. Felipe não tinha condenação nem mandado de prisão. Então, não era condenado, não era um réu, e não tinha um mandado de prisão contra ele. Além disso, foi apreendida a arma, não foi apreendida nenhuma arma com Felipe, nem realizados os testes de residográfico nas mãos, né, que apontasse a presença de elementos químicos de quem efetua disparo de arma de fogo. O homem que aparece no vídeo da garupa da moto Felipe gravada pouco antes de ser morto, Rafael de Almeida Araújo, até hoje não foi preso. Sua prisão poderia ajudar a esclarecer o que ocorreu naquele final de semana. A Polícia Militar recolheu as cápsulas defragadas sobre a alegação de que moradores poderiam alterar a cena do crime, mas, com esse recolhimento, acaba alterando a cena do crime. Felipe também foi retirado do local, outro fato que acaba prejudicando o local do crime, né? E, mesmo diante desses indícios, o promotor se manifestou pelo arquivamento. Os policiais militares usaram os meios necessários para repelir a atual injusta agressão sem incorrer em excesso. É o que diz o juiz, né? O relatório do juiz. Os policiais agiram em legítima defesa. Mas, na realidade, não foram os policiais que atiraram no Felipe. A polícia já constatou que não foi a polícia militar, não saiu da arma, a bala que matou o Felipe, não saiu das armas dos policiais militares. Mas eles fizeram esse arredondamento. Isso é um arredondamento que fez o Ministério Público, a Polícia e a Justiça, que acaba brindando o governador Tarcísio de Freitas. Então, o Tarcísio de Freitas ele não tem que ter medo, né? Ele tem que deixar que, já que aqui em São Paulo não conseguiu elucidar esse fato, que a Polícia Federal, agora que entrou no caso, que ela possa, sim, conseguir elucidar a partir das oitivas, ouvir todas as pessoas que estavam ali naquela data, tentar resgatar as imagens da câmera que filmou, né,
aquele jornalista da Jovem Pan que estava ali, que filmou todo o evento, e as provas ali estavam quando eles pediram, eles acabaram apagando e prejudicando as provas, e a gente espera, e a família, inclusive a esposa dele que esteve nos procurando, o que espera? Que seja feita a justiça, que o caso do Paraisópolis precise de uma investigação profunda, isenta, e que o governador, se ele não tem nada a ver com isso, ele não tem que ter medo, mas ele tem que deixar que se apure a verdade real, senhor presidente. Muito obrigado.